aí, pessoal, tudo bem? Olha só, a gente gravou uma primeira parte dessa aula em que a gente falou lá sobre a filosofia antiga, né, o que cai na prova de filosofia do Enem, sobre filosofia antiga e sobre filosofia medieval. Agora a gente vai continuar. A gente vai ver assuntos que estão relacionados à filosofia que foi desenvolvida no Renascimento, a partir do Renascimento, tá? Na modernidade, na Idade Moderna e no Iluminismo, até a filosofia que chega nos dias de hoje, a filosofia contemporânea ou a contemporaneidade. Aqueles três tópicos ali da modernidade, filosofia moderna, renascimento e filosofia iluminista, em conjunto, eles compreendem o que a gente pode chamar propriamente de filosofia moderna, apesar de haver um meio ali que tem o mesmo nome, filosofia moderna. O Renascimento seria o início da modernidade, né? O Iluminismo seria o fim da modernidade. Então, no meio aí você tem esse período que é a modernidade, que ele é um período peculiar, diferente tanto do Renascimento quanto do Iluminismo. Mas tenham em mente que esses três tópicos, esses três períodos, também, historicamente, são classificados como Idade Moderna. O Renascimento ele foi um dos períodos de maior importância para a história do Ocidente, porque ele foi um período de grande avanço, tá? Foi um período de retomada da arte, da cultura, da arquitetura, da ciência grega, portanto, foi o período onde o racionalismo se destacou, um racionalismo que estava já presente ali na filosofia grega, principalmente aristotélica, tá? É um período de valorização, de maior valorização do corpo, dos corpos, né, das pessoas, do que é humano, tá, da natureza humana. É um período de tentar se descobrir qual que seria a essência humana. É um período onde os filósofos, junto com os cientistas, vão tentar descobrir quais os códigos que limitam, que codificam a natureza. É um período de se tentar descobrir, então, a origem da natureza, né, de se tentar descobrir a origem do ser humano, e eles acabam descobrindo também a vastidão do universo, que estava, assim, muito além do que o imaginário e o que a religião permitia até então. É nesse período, no Renascimento, que surge uma máquina chamada prensa, ou a prensa de tipos móveis, criada por um alemão chamado Johannes Gutenberg. O Gutenberg, ele criou uma máquina que pela primeira vez permitia que fossem impressos livros, tá? Antes, para se escrever um livro era muito difícil, a pessoa ela tinha que fazer tudo à mão, página por página. Então, para ter uma tiragem maior que um, ela tinha que copiar ali uma, duas, três, quantas vezes ela quisesse, né? Dependendo da tiragem do livro. Agora, com a máquina criada por Gutenberg, era possível imprimir várias páginas de uma só vez, né? A prensa de tipos móveis, ela era organizada, era como uma mesa, uma tábua organizada, né? Com os bloquinhos, cada bloquinho uma letra, e aí, a partir do momento que você fizesse ali a diagramação, né? Que você organizasse a página do jeito que você quisesse, era só colocar as folhas e fazer as impressões, né? Isso facilitou a impressão de livros, a venda de livros, o comércio de livros, o que acabou impulsionando também um início ali de maior alfabetização da população, não da população pobre ainda, né? Em geral, a população que tinha algum acesso à educação, que geralmente estaria ligada ali a famílias burguesas ou à nobreza. É porque antes a alfabetização ela estava muito restrita ao clero, tá? Somente o clero que tinha acesso e alguma parte da nobreza que se interessasse por leitura e escrita teria acesso a esse instrumento, né? A leitura e a escrita. A partir de agora, há um impulso maior para as pessoas começarem a aprender a ler. Por isso também, há um desenvolvimento da literatura, há um desenvolvimento das ciências, há um desenvolvimento das técnicas como a engenharia, há um desenvolvimento de técnicas como a medicina, porque os pensadores do período, por curiosidade e ainda que de maneira clandestina, começam a estudar a anatomia humana. Nesse sentido surge, por exemplo, um filósofo, físico também, pensador, chamado Johannes Kepler, né, que criou ali o primeiro telescópio
ele permitiu, né, na verdade ele desenvolveu uma luneta fazendo o primeiro telescópio que permitiu uma maior observação dos astros. Também é nesse período que surge Galileu Galilei, né, que vai trazer e juntamente com Nicolau Copérnico eles vão desenvolver melhor a teoria heliocentrista, ou seja, a tese de que a Terra ela não é o centro do universo, o planeta Terra não é o centro do universo, mas ele está em órbita, né, juntamente com outros planetas em torno do Sol, que seria um astro. Então, todas essas ideias que hoje para a gente são evidentes, né, elas estão aí, são inegáveis, eles estavam formulando ali pela primeira vez ou desenvolvendo elas, né, de maneira mais elaborada pela primeira vez. Todos aqueles avanços obtidos durante o Renascimento, eles foram importantes porque eles impulsionaram a chamada Revolução Científica da Modernidade. É nesse período de Revolução Científica, após a descoberta do heliocentrismo, né, após a prensa lá de Gutenberg, após os estudos de anatomia humana, o desenvolvimento das técnicas, essa revolução científica ela ganha muita força na modernidade. Então, é nesse contexto que vai surgir, por exemplo, ali um filósofo, René Descartes, né, filósofo matemático moderno, que pela primeira vez vai falar da importância de um método para se ter um conhecimento seguro, um conhecimento verdadeiro sobre as coisas. O método dele ainda não é um método propriamente científico, né, como a gente vai ver depois ali das ciências da natureza, é um método dedutivo, lógico-dedutivo, racional, que serviria apenas para uma filosofia pura e para as matemáticas, né, seria um método de pensamento que mais tarde daria origem ao método científico propriamente dito. Tá? Então, aqui, notem que é aqui que está acontecendo tudo. René Descartes ele parte então em defesa de um racionalismo exacerbado, ele vai falar ali da existência, da composição do ser humano por um espírito ou alma, né, que seria a mente, a inteligência, que ele chamaria ali de res cogitans, né, no latim, quando ele está escrevendo em latim, e de um corpo, né, que seria a res extensa, que é uma extensão. O corpo ele seria essa extensão da alma. Então o nosso corpo ele seria a extensão do que a gente é aqui na mente. Tá? Então o ser humano ele seria esse todo complexo. Surgem também, além desse racionalismo, da filosofia racionalista, surge uma filosofia com viés científico também, de conhecimento científico, porém empirista. O empirismo, nesse momento, ele está sendo representado principalmente aqui por John Locke e David Hume, né? Dois filósofos ingleses que vão colocar a importância do corpo, da experiência sensível, né, da depuração dos seus sentidos, como a visão, a audição, até mesmo o seu tato, ou seja, dessa experiência que você tem na natureza mesmo, observando, sentindo, né, olhando, ouvindo, para se chegar a um conhecimento verdadeiro sobre as coisas. Então o empirismo é basicamente isso. A palavra empirismo ela vem de empiria, né, experiência. Seria essa experimentação do mundo. Pessoal, o iluminismo, ele seria aquela última parte da modernidade, seria um momento em que a história do pensamento europeu está voltada para o que eles chamaram de metáfora da iluminação. O que seria essa iluminação? A aquisição de conhecimento. Então, os filósofos, os pensadores iluministas em geral, eles estão defendendo que a aquisição de conhecimento seria o mote para o progresso geral da humanidade, inclusive o progresso moral. Para que o ser humano evoluísse moralmente, ele precisaria adquirir conhecimento. E não só cada ser humano individualmente adquirir o conhecimento já existente, mas as pessoas trabalharem sempre para que mais conhecimento, mais descobertas científicas fossem produzidas, tá? Então, esses filósofos, como ali Montesquieu, como Diderot, né, Denis Diderot e D'Alembert,
que estão ligados à enciclopédia, ao movimento enciclopedista, né? O movimento enciclopedista, gente, a formulação da primeira enciclopédia, ela tem essa pretensão de levar o conhecimento, de universalizar o conhecimento, de criar um livro que contivesse todos os elementos de todo o conhecimento racional do mundo. O que eles estão fazendo, basicamente, é defender esse progresso moral da humanidade através do conhecimento. E isso vai dar muito tom da Revolução Francesa. A Revolução Francesa, ocorrida ali em 1748, né, estourou em 1748, ela é fortemente influenciada pelo iluminismo, pelos pensadores iluministas, tá? Eles estão, né, a burguesia, a plebe e o campesinato, os camponeses, eles estão lutando contra o antigo regime, porque o antigo regime já não se sustentava mais. O rei, né, através daquela teoria da iluminação divina, já não tinha mais uma justificativa suficiente para se manter no cargo e para governar a todos. Então, eles estão utilizando de um conhecimento já presente na humanidade para defender que o governo, a política deveria ser feita de outra maneira. E por último, nós temos o alemão Immanuel Kant, que ele encerra esse ciclo do iluminismo apresentando um criticismo dentro do conhecimento e dentro da filosofia. É por isso que ele vai escrever 2 livros, um chamado Crítica da Razão Pura e outro chamado Crítica da Razão Prática, que visam justamente apontar quais são os limites do conhecimento filosófico, do conhecimento científico e do conhecimento humano, tá? E apontar uma referência mais, apontar uma posição crítica em relação a todo o conhecimento que a humanidade tinha obtido até agora. Pessoal, o criticismo de Kant ele vai abrir então espaço para que outros filósofos, né, agora já considerados, classificados pela história contemporâneos, eles vão também estabelecer as suas críticas ao conhecimento e à história da filosofia. Primeiro vem Karl Marx, né, que vai apontar uma crítica da economia política, e nessa crítica da economia política que ele tece a respeito, né, de um materialismo histórico dialético da humanidade, de uma relação entre trabalhador, capital e trabalho, né, basicamente, trabalhadores, classe operária e burguesia. Nessa crítica ele vai expor as contradições desse sistema e o que deveria mudar nesse sistema. Também surge o alemão Friedrich Nietzsche. Né? Nietzsche ele vai apontar uma crítica à moral, principalmente, à moral cristã, né? À moral ocidental, e uma crítica a toda a teoria e toda a filosofia produzida até então, só que de maneira diferente a Kant, porque ele vai ser uma das posições dele vai justamente criticar a crítica estabelecida por Kant. Depois nós temos aí a escola de Frankfurt, os pensadores da escola de Frankfurt, agora já no século XX. Esse pessoal da escola de Frankfurt vai fazer uma releitura de Marx, né? Eles são aí novos pensadores marxistas e eles vão criticar o iluminismo, a posição adotada pelo iluminismo de que o progresso científico da humanidade levaria a um progresso moral da mesma. Em seguida nós temos aí o movimento existencialista, que é principalmente impulsionado pelo francês Jean-Paul Sartre, né? Sartre ele vai apontar, ele vai desenvolver uma filosofia da existência que já vai mudar o modo como o ser humano enxerga a si mesmo, né? Amparado aí principalmente por Marx e por Nietzsche, Sartre vai dizer que o ser humano ele é desprovido de uma essência, de uma natureza humana, de uma alma, né? Ele, como filósofo ateu, ele vai falar ali, dizer que a religião, Deus, a metafísica, ela não existe, então o homem, o ser humano, ele está abandonado aqui na Terra, ele está largado e tudo que ele tem é a própria existência e o que ele faz dela. E também vai vir um bem contemporâneo, bem recente, Michel Foucault, também francês, também influenciado por Sartre, influenciado por Marx, por Nietzsche, pelos frankfurtianos. Ele vai desenvolver principalmente a teoria biopolítica, né? Porque ele vai começar a falar das políticas governamentais que estão voltadas
para a vida, para o exercício do poder sobre a vida. Então ele vai falar e desenvolver conceitos como biopoder, biossegurança, né? A questão do governo, da interferência governamental na vida, na liberdade das pessoas. E lembrando que o Foucault ele já é bem recente. O Foucault ele morreu em 1985, né? Morreu novo, com 56 anos. Então ele já é um filósofo que está muito próximo de nós. Se você gostou aí da nossa videoaula, curta, compartilhe, se inscreva em nosso canal. Se tiver qualquer dúvida, é só acessar o link que está aqui na descrição do vídeo. E até daqui a pouco.